Efésios capítulo 4, eu quero compartilhar uma mensagem muito simples com você hoje. O apóstolo Paulo aqui, a gente vai ler a partir do versículo 13, eu só quero te passar o contexto para a gente não precisar ler o texto inteiro, mas Paulo está falando sobre os 5 ministérios que foram dados como um dom para Deus, como um presente de Deus para a igreja, para edificar a igreja e levar a igreja a um nível de maturidade. Então, para o texto não parecer perdido aqui a partir do versículo 13, então ele está falando sobre isso. E a partir do versículo 13 ele vai dizer assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, a outra versão vai dizer a plenitude da maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que nós fomos alcançados pelo Senhor para crescermos, outra palavra que remete a isso vai falar para desenvolver a nossa fé, a desenvolver a nossa salvação, para que a gente chegue no lugar de maturidade. Uma coisa que a gente precisa entender é que a maturidade, ela sempre vai envolver tempo. Isso não significa que todos amadurecem ao mesmo tempo, Então, a gente vê isso muito fácil, por exemplo, quando a gente pastoreia jovens há tanto tempo, quando a gente começa a comparar a diferença de amadurecimento dos meninos e das meninas. Então, normalmente, ali com 15, 16 anos, as meninas já têm uma ideia muito boa do que elas querem da vida dela, do que elas querem estudar, do que elas têm como um propósito, um chamado, e normalmente os meninos com 15, 16 anos só estão pensando no próximo lançamento do PlayStation que vai sair. Então, por isso que é muito difícil, inclusive, para as meninas, normalmente elas casam com meninos que são aí de 3 a 5 anos mais velhos, Claro que existem, isso não é o padrão, mas isso é mais ou menos uma referência, é o que mais acontece, porque realmente as meninas amadurecem antes. Agora, nem todo mundo, claro, amadurece ao mesmo tempo. Então, agora, uma verdade dentro disso é que a maturidade sempre está ligada ao tempo. A gente cresce ouvindo dos nossos pais, você só vai entender isso quando você for mais velho. É o tipo da frase que desperta um ódio na gente, não é verdade? Porque é a mesma coisa que colar o gato na testa, gente? Aí você solta uma frase dessa, não tem muito o que a gente falar. Mas quando você vai envelhecendo, você descobre que isso é uma grande verdade. Algumas coisas só vêm realmente com o tempo. Eu quero que você vá comigo para 1 Timóteo, capítulo 5. Então, qual é o contexto aqui? Enquanto você vai lá para 1 Timóteo 5, Paulo estava em Éfeso aqui, morando alguns anos já em Éfeso. Timóteo era seu fiel escudeiro lá. Timóteo faz a maioria das viagens missionárias com Paulo, se não todas elas, mas nesse momento aqui, Paulo fala para Timóteo: olha, eu vou para Macedônia, Deus está me dando uma direção, mas você precisa ficar aqui em Éfeso. Por que Timóteo precisa ficar em Éfeso?
porque a igreja estava sendo atacada por heresias, principalmente por pessoas que queriam judaizar o cristianismo. E Paulo fala para Timóteo: você precisa ficar aqui, você precisa cuidar da igreja. E Paulo no início acredita que vai voltar logo, né? Porque ele fala pretendo voltar em breve, mas a verdade é que ele não volta mais. Ele é preso 2 vezes em Roma e na segunda vez ele é decapitado, né? E provavelmente não só Paulo nunca voltou para Éfeso, mas ele e Timóteo não se encontraram mais. E o que Paulo faz aqui, a igreja em Éfeso na época já era a maior igreja que existia. Os estudiosos dizem que a igreja de Éfeso aqui deveria ter algo entre 10 e 20 mil membros. Então era a igreja mais influente que existia na época, e quem assumiu essa igreja foi um jovem chamado Timóteo. E Paulo começa a mandar essas cartas orientando Timóteo não só sobre como cuidar da igreja em Éfeso, mas eles eram, né, uma espécie de um ministério apostólico sobre as outras igrejas, e Paulo está orientando ele, inclusive, sobre como levantar presbíteros em outras cidades. E aí ele diz, lá no texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, Paulo vai dizer assim: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participeis do pecado alheio, conserva-te a ti mesmo puro. Outra versão vai dizer: não imponhais as mãos precipitadamente, para que não se torne cúmplice do pecado de outro. Então o que ele está dizendo para Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, quando você impõe as mãos sobre alguém, e ele está falando aqui especificamente sobre delegar autoridade sobre alguém, ele não está falando de impor as mãos no sentido de fazer uma intercessão. A gente vê no Novo Testamento, não existe mais ordenação ministerial com unção com óleo. O que entra no lugar disso? A imposição de mãos. Então, quando ele fala para Timóteo, não impõe as mãos de forma precipitada, ele está dizendo: não dê autoridade para alguém de forma precipitada. O que é fazer isso de forma precipitada? A gente associa isso a 2 coisas. Primeiro, quando Paulo faz uma lista, tanto para Timóteo como para Tito, ele fala de um nível de maturidade, de testemunho. Inclusive, uma das exigências que ele faz é: olha, quem for estabelecido como diácono ou presbítero, não pode ser neófito. Ele está dizendo: esse cara precisa conhecer as Escrituras. Ele diz: não pode ser recém-convertido, para que ele não se ensoberbeça e seja tentado pelo diabo. Então ele está falando de um lugar de maturidade, e ele relaciona isso ao pecado. Ele está falando: quando você for estabelecer alguém, se essa pessoa não tiver madura e santificada o suficiente, você é cúmplice do pecado dela. Então olha a importância da maturidade aqui, né? Timóteo, ele tinha provavelmente 19 anos quando ele começou a andar com Paulo. Eu quero ler um texto com você. Vá comigo lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo está falando sobre a autoridade que Timóteo tinha. Então lá em Timóteo, 1 Timóteo, já ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Pelo contrário, se torna um padrão para os outros. Por quê? Porque Timóteo tinha provavelmente, ele não tinha 30 anos provavelmente aqui, era cheio de mestres em volta dele, e esses caras tentavam intimidar Timóteo. E aí Paulo diz: não se deixe intimidar, e ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. E aqui Paulo começa a dar um testemunho no sentido de: eu sei quem você é, você andou comigo, você tem um depósito de maturidade. Então olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10. Paulo diz assim: mas você tem me seguido de perto, seguido o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Listra é a cidade onde Paulo foi apedrejado, até ser considerado morto, cidade de Timóteo.
quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando Paulo é apedrejado em Listra, Timóteo deveria ter mais ou menos 14 anos de idade. Então, o que parece para a gente é que Timóteo viu Paulo sendo apedrejado, e isso levou Timóteo a se converter. A Bíblia diz que a mãe dele era judia. Então, de alguma forma, ele passou ali do judaísmo para o cristianismo, e 5 anos depois, quando Paulo volta para Listra, ele vai direto na casa desse garoto chamado Timóteo. E aí a gente está falando de maturidade aqui, mas a gente fala, poxa, mas a gente está falando de maturidade, Paulo chama um jovem de 19 anos para andar com ele. Só que quando Paulo chega para Timóteo, ele fala 2 coisas de cara já. Ele diz: eu sei que você recebeu as sagradas escrituras como leite da sua mãe. Ele está dizendo, olha, desde criança você é educado na palavra. O texto vai dizer que Timóteo, aos 19 anos aqui, já tinha um bom testemunho dos irmãos de Listra e de Icônio. Então esse cara conhecia a Bíblia, ele tinha o testemunho de procedimento, e é por isso que Paulo, entre outras coisas, que Paulo escolhe Timóteo. Então, quando você olha para a Bíblia, um dos textos que mais mexe com o meu coração, e você vê como esse processo de amadurecimento é importante. E, irmãos, eu vou dizer para você, eu quero ser sincero aqui, quero ser assim, vulnerável. Até hoje eu leio esse texto e eu tenho dificuldade de entender ele. Só que não existe nenhum mistério aqui. Não existe nenhuma palavra grega que vai mudar o sentido, desculpa. A verdade é que o autor de Hebreus está falando uma coisa aqui que a gente talvez nunca pensaria se não tivesse dito tão claramente na Bíblia. O autor de Hebreus vai falar sobre esse processo de amadurecimento e de forja na nossa vida. E ele vai dizer, inclusive, que Jesus, o Filho de Deus, aprendeu por meio daquilo que sofreu. Então vá comigo para Hebreus capítulo 5. Versículo 7. Então, olha só o que a Bíblia diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então olha só, gente, a gente está falando de Jesus, do Filho de Deus. Isso é difícil para mim entender. Ele está dizendo que Jesus aprendeu por meio daquilo que sofreu. E ele está dizendo, e uma vez tendo sido aperfeiçoado, cara, Jesus aperfeiçoado. Mas é isso mesmo, ele foi aperfeiçoado, ele foi amadurecido, ele foi provado, e isso levou ele a se tornar o autor da salvação. Então existem algumas coisas que só vêm na nossa vida com o tempo e a prova, né? Eu costumo brincar quando eu vejo pessoas que passam por um período tão desafiador. A gente estava com o Diego e a Cíntia semana passada, irmão, a história desses primeiros 2 meses da vida deles parecia o Joseph Klimber, né? Parece que tudo que dava para dar errado deu. Eu estava viajando e a Cíntia manda uma foto do Diego todo remendado. Aí às vezes isso leva a uma crise, fala, Deus, por que está acontecendo tudo de uma vez só?
Isso muitas vezes fala do amadurecimento de Deus. Eu costumo brincar que Deus tem uma daquelas lixas de ferro, sabe? E cara, quando Deus quer lixar a gente, Ele sabe arrebentar. E a verdade é que todo mundo que amadurece, que é polido, passa por isso. Mas olha só o que eu quero destacar para você. Esse trecho das Escrituras de Hebreus está falando justamente desse processo de maturidade. Então ele começa falando da forma que Jesus amadureceu e se tornou autor da salvação, mas logo ele joga isso para nós. Então, só que você pode pular direto para o versículo 11. O mesmo texto, Hebreus 5, a gente vai ler o 11 ao 14 agora. E ele diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer e coisas difíceis de explicar. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você olha, parece que o que vai vir aqui é algo muito complexo de entender. Porque está dizendo que essas coisas são difíceis de explicar. É muito engraçado porque Paulo vai falar das coisas, Pedro vai falar das coisas que Pedro ensina, e ele fala assim, Paulo às vezes é difícil de entender. Então até Pedro achava Paulo meio difícil de entender as coisas. Só que ele vai seguir e ele vai mostrar que a dificuldade de entender não era pela complexidade do ensino. Ele vai mostrar que a dificuldade da compreensão, as coisas se tornavam difíceis, não pela complexidade, mas pelo coração de quem ouvia. Então vamos ler de volta. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Por que eram difíceis? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ele está dizendo a dificuldade vem de vocês, da lentidão em aprender. Eu estava com o Fábio Coelho e o Douglas Gonçalves essa semana, mais alguns amigos da Ticum, eu ri demais. Porque, gente, quem já tem convivido com o Fábio Coelho, que vem muito aqui, o Fábio ele é um Shrek, né? Ele é um cara meio ogro. Aí diz que ele estava pregando lá no Jesuscope e ele falou assim, ô irmão, você é burro. Daí diz que o Douglas chamou ele no canto, e o Douglas é um evangélico, né? O Douglas é tudo certinho. Eu até falo para ele, Douglas, você está errado, você não devia andar com a gente. Você é muito bonzinho para andar com a gente. Aí diz que o Douglas chegou para ele e falou assim, Fábio, você não pode falar que os caras são burros, usa outra coisa. Tipo o quê? Fala que o irmão tem limitação cognitiva. Então é um jeito bonito de falar que é burro. Então é isso que ele está dizendo aqui. Olha, vocês se tornaram lentos para aprender. E olha o que ele diz depois. Embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Outra versão vai dizer assim, pelo tempo decorrido. Por quê? Porque a maturidade envolve tempo. Mas ele fala, gente, com o tempo que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres. Mas ele vai dizer, no entanto, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, e eu amo essa expressão, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Então eu gosto da forma que Paulo não espiritualiza aqui, ou aliás, o autor de Hebreus não espiritualiza. Ele vai falar de uma maturidade que veio pelo tempo e pelo exercício. Ele está dizendo que vocês foram exercitados nisso, e vocês aprenderam a discernir. E queridos, dentro disso, eu gostaria de falar primeiro de duas posturas que a gente pode ter em relação à maturidade. Pastoreando tanto tempo, a gente percebe que as pessoas têm, às vezes, duas respostas diferentes. E a primeira, vamos falar assim, das pessoas que não amadurecem, a primeira são pessoas que parece que não estão interessadas em amadurecer. Não existe uma preocupação no amadurecimento. E eu acho isso uma coisa muito triste. Irmão, nós como cristãos, quando a gente vê, a Bíblia toda ela fala desse processo de amadurecimento, de crescimento, de discernimento,
de santificação, mas tem gente que parece que não está preocupada com isso. Parece que tem gente que é incapaz de olhar para um ano que passou e falar assim: quanto eu amadureci nesse ano. O quanto eu conheço as Escrituras hoje mais do que eu conhecia ano passado. O quanto as minhas reações diante dos relacionamentos mudaram de um ano para o outro. O quanto a minha reação emocional, almática, a minha ira, a minha indignação, o meu mimimi, quanto isso mudou de um ano para o outro, quanto eu amadureci. E eu queria que você fosse comigo para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 mesmo. Então olha só, no texto que a gente leu de Hebreus, ele falou das crianças que não conseguem consumir um alimento sólido e precisam do leitinho. Aqui Pedro vai usar a criança, mas vai usar ela como uma referência positiva. Ele está fazendo uma referência, uma comparação diferente. E ele diz assim, 1 Pedro 2, 1. Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E aí ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então aqui ele está usando uma comparação diferente, ele está usando a criança como uma comparação positiva. Então ele está falando da criança que se alimenta do leite, cresce e amadurece. E ele vai relacionar esse crescimento a uma coisa específica. O que é? Quem pode dizer? Hã? Alguém acho que falou certo. Quem falou aqui? Desejar, exatamente. Ele está dizendo aqueles que amadureceram. Foi por quê? Porque desejaram ardentemente, como crianças, o leite espiritual. Aqui ele está falando que as pessoas que amadureceram eram aquelas que desejavam o conhecimento, o amadurecimento, o crescimento, como as crianças desejam o leite da sua mãe. E é muito interessante que para mim fica muito claro que Pedro está relacionando o crescimento ao nível de desejo que a gente tem. Então, o amadurecimento, ele precisa ser intencional. Eu preciso querer crescer, eu preciso querer amadurecer, eu preciso buscar conhecer as Escrituras, eu preciso buscar aprender, eu preciso olhar para a minha vida e querer amadurecer. E queridos, é uma coisa que me chama muito a atenção nessa geração. É porque uma geração que mais do que nunca não consegue ler a si mesma. As pessoas têm uma incapacidade muito grande de se perceber. E tem algumas coisas que são até engraçadas. A gente teve uns anos atrás um problema com um irmão que ele não está mais no nosso meio. Não se preocupe, ele não morreu. Só está em outro estado. Né? Mas ele era um cara assim com TDAH. Se você pegasse uma enciclopédia Barça e fosse lá TDAH, do lado tinha uma foto dele. Então assim, era o cara que falava assim: ô pastor, mas me fala tal coisa. Quando você começava a explicar, ele já estava assim. E aí tiveram algumas situações com ele. E aí esses presbíteros estão me contando a história. Farley. E aí a gente estava umas 4 pessoas, acho que eram 2 casais de presbíteros e ele e a esposa. Quase falei o nome do irmão. Misericórdia. E a gente chegou: irmão, cara, você tem que prestar mais atenção em algumas coisas. Quando falaram isso para ele, ele falou: não, imagina, eu sou um cara muito focado. Só que quando ele falou isso, os 4 caíram na gargalhada, só faltou sair rolando no chão. Irmão, deu um BO incrível, porque ele ficou ofendido com a risada. Não, mas eu sou muito focado. Do que mesmo que a gente estava falando? Né? Foi mais ou menos assim. Então as pessoas têm uma incapacidade muito grande de se ler, gente.
É impressionante isso. E na verdade, sabe uma das coisas que acontece? Nós somos hoje carregados de estímulos. Você já percebeu? Os homens ainda fazem um pouco isso. A gente não para mais na caixa do nada. Você já viu que a mulher tem muita dificuldade de entender, inclusive, né? O homem chega do trabalho, ele senta no sofá, ele para assim. Aí a mulher fala: o que você está pensando? Aí o homem fala: nada. Como assim nada? Ela não consegue entender. Você está só no nada, irmão. Você está no limbo, né? Está em alfa, né? Então, mas a gente tem perdido essa capacidade de, me ajuda, amor, como psicóloga, de entrar nesse lugar de abstração, de... Nossa, eu falei uma palavra bonita agora. Alguém que está fazendo um stories fala assim, grava esse momento. Abstração. De ócio, né? Então, porque a gente está com estímulo sempre. E isso é uma das coisas que vai comprometendo a nossa habilidade de se ler, irmão. De se observar, de se perceber. E isso, é claro, leva a gente a ter uma dificuldade muito grande de mudança. Eu lembro que quando eu fiz publicidade e propaganda, tinha um ditado no meio da publicidade que dizia assim: um problema bem definido está 50% resolvido. Só que as pessoas às vezes não conseguem nem perceber o seu problema, não conseguem se analisar. E isso vai levando você para um lugar de maturidade onde você sempre patina. Quer ver outra coisa que é muito importante num processo de amadurecimento? Procure andar com pessoas que são mais maduras que você, mais espirituais que você, que conhecem mais a Bíblia que você, que oram mais que você. É muito engraçado, porque a gente pastoreando jovens tanto tempo, eu sempre gosto de dar um exemplo. A gente... Né, a Rebeca e o Samuel, nem sei se estão aqui hoje. A Rebeca está, que eu vi ela. Não sei se está com as crianças. Está com as crianças. Mas a Rebeca e o Samuel, eu acho que ela tinha 15, 16 anos, quando não só ela mudou para os jovens, na outra igreja, ia para os jovens com 18 anos, acho que era isso, né? Então ela, com 15 anos, ela não queria mais estar nos jovens, nos adolescentes. E ela mudou para os jovens. Isso acho que com 14 anos. Com 15 anos, ela já trabalhava nos jovens. E é claro que conviver com os jovens acelerou esse amadurecimento deles. Agora é engraçado que às vezes você vê uns garotos de 20 anos que eles se encaixam melhor que os de 14. Gente, é verdade. Eu sei que é engraçado, mas é trágico também. Então, as pessoas, inclusive com quem você escolhe, definem muito qual vai ser o seu processo de maturidade. Você não precisa abrir. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não se deixem enganar. O que ele quer dizer? Olha, não despreze isso, leve isso a sério. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os maus costumes. Por quê? Porque a gente tende a se tornar parecido com quem a gente anda. E aqui, irmão, os crentes, como eu e tu, bonzinhos, a gente trata isso muitas vezes de uma forma muito errada. Porque você tem um grupo e você tem um cara que é carne de pescoço. Por que é carne de pescoço? Porque não amadurece, porque não reconhece os erros, porque é maledicente. A gente vai falar mais sobre isso. Aí a gente que é bonzinho, a gente olha e fala: não, mas a gente tem que colar nesse cara porque ele precisa. E quando você menos percebe, todo o grupo está sendo influenciado pela imaturidade dessa pessoa. Então olha só, eu vou falar uma coisa que às vezes é difícil de se entender. Mas as amizades profundas, elas precisam ser muito bem escolhidas. Então, quando você tem alguém que fica patinando no mesmo pecado, que está sempre falando mal dos outros, é maledicente, que não ouve repreensão, está sempre insistindo no pecado, irmão, você não joga fora essa pessoa, você não odeia ela, você não trata mal, mas você não convive profundamente.
Esse é o tipo de gente que você entra para influenciar, para repreender, para apontar o erro. Precisou de ajuda, vou estar aqui para ajudar. Mas você não convive com esse nível de amizade profunda. E olha só, dentro desse processo de amadurecimento, a gente precisa entender que às vezes existem rompimentos que são necessários. A gente fala aqui muito sobre o valor da comunhão, sobre o corpo de Cristo, sobre zelar por isso, sobre não desistir de ninguém, e isso é verdade. Eu quero que você entenda que eu não estou sendo... Me ajuda, Dani? Controverso. Não era exatamente isso, mas eu vou aceitar a sua sugestão. Incoerente, era essa a palavra. Eu não estou sendo incoerente. A gente tem que entender o tipo de convivência que você tem. Então essa pessoa que insiste no erro, irmão, que está sempre falando mal dos outros, que sabe, você não vai lançar essa pessoa para se perder. Tipo, não falo com você, não respondo mais mensagem, mas você não fica andando junto. E existem, às vezes são amizades tão profundas, que se não houver um rompimento, você não cresce. Você fica carregando a pessoa como se fosse um corpo amarrado a você. E às vezes para ir para um novo nível de maturidade, você precisa de um rompimento, não de largar essa pessoa, mas de diminuir a intensidade. Você está me entendendo? A gente tem uma reunião que acontece duas ou três vezes por ano. Eu estava nessa reunião lá em Atibaia de terça a sexta-feira. Então é um movimento liderado pela Ticum, mas a gente chama de rede de amigos. Então é um grupo de mais ou menos 12 amigos que tem ministério e a gente passa 4 dias juntos, orando, falando sobre as impressões proféticas. Então nessa reunião dessa vez estava eu, Alessandro Vilas Boas, Vini do F-Hop, Fábio Coelho, me ajuda, amor, Douglas Gonçalves, Michael Barroco, Ângelo Basso, João Staub, a gente conversando. E em certo momento, a gente falou sobre alguns irmãos que às vezes passam pelas nossas plataformas. E a gente estava falando sobre a necessidade de como a gente deve zelar por quem a gente dá espaço. Porque às vezes você pega uma pessoa que em algum aspecto o testemunho está comprometido e você dá o púlpito para essa pessoa, você não só está promovendo e respaldando ela, mas como de alguma forma ou de outra vão associar você a essa pessoa. Então quando você anda com imaturos, com maledicentes, irmão, você vai ser associado a isso. Então existe um temor, um zelo de entrar para ajudar essas pessoas, mas pense se você quer ser relacionado a ela. Então existem pessoas que você entra para servir, para ajudar, para confrontar, para ensinar, mas não para caminhar junto o tempo todo. Eu quero que você vá para um texto comigo em Mateus capítulo 15. E aqui Jesus está ensinando justamente sobre nos guardar nos relacionamentos. Só para você entender o contexto, se a gente voltasse um pouco aqui, né? Os discípulos de João Batista estão criticando Jesus e os discípulos, dizendo: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos mestres e lavam a mão antes de comer? Porque seus discípulos comem sem lavar a mão. E aí Jesus diz algo muito interessante. Mateus 15, 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Isso sim contamina o homem. Pode pular comigo para o versículo 18. Mateus 15, 18. E aí Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Agora olha só que interessante, eu lembro que eu lia esse texto por muito tempo, e ele fala de várias coisas aqui, dentre elas a maledicência. Então eu olhava para esse texto e a imagem que eu tinha é a seguinte: se eu solto pela minha boca uma coisa que eu não deveria, isso me contamina. Então se eu sou maldizente, isso me contamina. Se eu falo de adultério, prostituição, falso testemunho, isso me contamina. Eu li esse texto assim por muito tempo, mas na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Jesus diz que quem tem essas coisas saindo pela boca, que essas coisas vieram de onde? Do coração. Então essa pessoa já estava contaminada. E justamente por causa da contaminação dela, é que isso saiu pela boca. Então entenda uma coisa simples. Se quem solta todas essas coisas pela boca não vai ser contaminado, porque já está contaminado, essas coisas contaminam quem? Quem ouve. Então o que Jesus está dizendo é: quem dá ouvidos para quem está transbordando essas coisas, vai ser contaminado. Então, irmão, não pense que você é imune, né? Então quando a gente dá os ouvidos para o que não deveria, isso nos contamina. Irmão, eu quero dizer uma coisa, só ter um cuidado aqui, eu não estou mandando recado para ninguém, né? Pelo contrário, eu falo assim, eu já tive gente me perguntando: pastor, você está chateado comigo por tal coisa? Eu falo assim: abençoado, alecrim dourado, se eu estiver chateado com você, pode ter certeza que você vai saber, porque a gente não manda recado, irmão, a gente fala, inclusive, porque a gente tem que se divertir, né, irmão? Eu tenho assim um certo prazer no confronto, não me faz mal. Então, quando a gente tiver alguma coisa, não vai dar recado de púlpito, isso é ridículo, é imaturo, é criança que faz isso. Então, se eu tenho uma coisa com você, eu vou te confrontar. Então, eu não estou mandando recado para ninguém, mas a gente precisa ter um zelo, porque o que sai das pessoas com quem a gente convive, isso gera um depósito no nosso coração. Tem um outro texto que, para mim, eu vou confessar para você, é difícil de entender. Agora, tem coisas na Bíblia, e é muito bom a gente ir para as línguas originais, a gente buscar. A Bíblia fala que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória do homem é cavocar, procurar entender. Então a gente precisa buscar assim. Agora, tem coisas nas Escrituras que não precisam de profundas revelações, elas são óbvias. Então, quando eu olho para esse texto, esse é um texto para mim que é muito difícil de entender. Eu olho e falo: sério, Deus? Só que é claro, irmão, não tem para onde sair para outra interpretação. Provérbios vai falar de 6 coisas que Deus detesta. E aí ele vai dizer assim: mas tem uma 7ª que Deus abomina. Então vá comigo para Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Versículo 16. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. E aí ele vai dizer: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. Então todas essas coisas Deus detesta. E a Bíblia vai falar de uma 7ª que Deus abomina. O que ele abomina? Pés que se... Não, aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Por que esse texto está difícil para mim? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que causa discórdia entre irmãos, para Deus é pior do que aquele que derrama sangue inocente. Irmão, é muito difícil para mim de entender, mas é a palavra de Deus, irmão.
Então olha o zelo que a gente tem que ter por aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração, a gente deixa ouvir. Existem amizades que atrasam a sua vida. Existem amizades que fazem você andar para trás. Você larga essa pessoa e abandona? Não. Você regula o tipo de relacionamento que você tem com ela. Agora é muito interessante, porque o objetivo da mensagem não é esse. Eu tenho uma mensagem basicamente falando sobre isso. Mas a gente tem uma coisa que a gente erra muito na igreja também. A gente traz uma ideia de que o julgar é errado. Porque a gente pega o que Jesus disse, né? Não julgue para não ser julgado. Como você aponta o cisco no olho do teu irmão, você tem uma trave no seu. E as pessoas leem isso e de uma forma simplista falam: a gente não pode julgar. Só que o próprio Jesus vai ensinar um princípio. Ele vai dizer assim: você olha para uma árvore que tem bons frutos e você diz: essa árvore é boa. Você entende que você não está julgando o fruto, você está julgando a árvore. Então o que Jesus está dizendo de uma forma muito simples? Você tem um amigo que mente? Jesus está dizendo: cara, ele é mentiroso. Você tem um amigo que provoca maledicência, que está sempre maldizendo alguém? É simples, ele é maldizente. Você conhece alguém que comete adultério? O que Jesus está dizendo? Você vai olhar para ele, você vai julgar e discernir que ele é adúltero. Então é simples. E a gente diz: pelos seus frutos, você conhece a árvore. Agora, entenda que pelos nossos frutos nós podemos conhecer a nós mesmos. Então olhe para os seus frutos e descubra quem você é. Eu vou abrir meu coração algumas vezes na vida. Eu consigo perceber isso 3 vezes na minha vida, pelo menos. Que eu cometi um erro muito sério, ou uma sequência de erros. Irmão, eu fui pro chão, em choro, e eu tive talvez um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida cristã, que é você olhar para a sua vida. Me lembra quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, porque Jesus fala assim: você acha que é próspero, abastado, que tem riquezas? Aí o Jesus diz assim: não reconhece, porém, que é pobre, cego, miserável e está nu. E Jesus vai dizer: olha, reconheça a sua miséria. Então eu consigo lembrar pelo menos 3 momentos na minha vida que eu me senti assim, de repente reconhecendo a minha miséria. Sabe para mim qual é um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida cristã? É olhar para a nossa vida com sinceridade e descobrir que a gente ainda vai precisar caminhar muito para se tornar aquilo que a gente já achava que era. Quando você tem um encontro com a realidade de quem você é, e aí você fala assim: meu Deus, cara, eu achava que eu era muito melhor, eu vou ter que caminhar muito. Eu acho que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e o que Pedro faz depois disso? Ele volta a pescar, irmão. Quando ele reconhece a sua miséria, ele se depara com quem ele é, o que Pedro está fazendo quando ele volta a pescar? Ele fala: cara, eu não posso ser esse discípulo. Para onde ele voltou? Para o lugar onde Jesus encontrou ele. Esqueça o que passou esses 3 anos. Eu estou desqualificado, eu não sirvo para isso. O que eu vou fazer? Vou voltar a pescar, que é o que eu fazia antes de Jesus me chamar. Mas aí Jesus vem, desafia Pedro a apacentar ovelhas. Ele é extremamente transformado, a gente vai falar disso depois. Agora entenda que não só nós temos que olhar e perceber na nossa vida que nós amadurecemos, mas a Bíblia diz inclusive que isso precisa ser evidente para todas as pessoas. Vá comigo para 1 Timóteo, a gente vai recorrer a Timóteo de volta, capítulo 4. Versículo 13, olha o que Paulo fala para Timóteo. Então veja,
ele está, mais uma vez, ele está alertando, dizendo, Timóteo, primeiro ele diz, não deixe ninguém te desprezar pelo fato de você ser jovem, mas depois ele diz, cara, estuda, mergulha na palavra, mergulha na oração, na santificação. Ele está dizendo, você pode ser o exemplo para os outros, mas você precisa amadurecer mais. E ele diz assim, 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, que, como eu falei para você, ela nunca aconteceu, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. E olha o que ele diz depois, para que todos vejam o seu progresso. Então não só a gente precisa amadurecer, como isso precisa ficar evidente para os outros. Agora pensa o seguinte, eu espero que você tenha amigos muito sinceros. Se você chegar para os seus amigos e falar assim, cara, você me conhece há mais de ano. Quando você olha para o Farley de um ano atrás, você consegue ver que eu amadureci nas Escrituras? Você consegue ver que as minhas reações de ira, de paciência, de amor, a tendência a me ofender, você olha para mim e você vê que o Farley de hoje é melhor do que o Farley de um ano atrás? Você consegue perceber que eu estou amadurecendo em Deus, que eu sou mais maduro, mais completo, mais íntegro esse ano do que eu era o ano passado? O que será que seus amigos diriam? Agora, sabe qual é a tristeza? A tristeza é que parece que tem gente que nunca sai do lugar. Uma das coisas mais tristes dessa vida cristã, e principalmente numa posição de liderança, de pastoreamento, é que você descobre que na caminhada cristã você vai encontrar pessoas que a vida inteira elas vão estar com o mesmo problema. Você conhece o cara, você vê que ele tem problema no casamento, tem problema financeiro, tem problema com a administração do que tem problema de maledicência, tem problema que tudo ele se ofende. Aí você encontra o cara 3 anos depois, ele está com os mesmos problemas, 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, ele está sempre com o mesmo tipo de problema. Que desgraça! Isso claramente é alguém que não está amadurecendo. Você já viu gente assim? Tem gente que a cada 3 anos muda de igreja. Irmão, eu quero deixar claro, às vezes a transição de uma igreja para outra é uma coisa natural, faz parte do seu chamado, aquilo que Deus tem para você. Eu vejo algumas pessoas falando, pois a igreja está difícil, a pregação não é sólida, eu vejo muita coisa errada dentro da igreja, mas eu estou lá há 15 anos, grande coisa. O que é pior? É claro que a gente não deve tratar isso de forma leviana, sair por qualquer coisa. Por outro lado, é pior insistir num lugar que está ruim, que a liderança não quer mudar, irmão. A gente é fiel ao Senhor, e a igreja é um CNPJ, entendeu? Então, é claro que quanto mais a gente puder ficar num lugar, e hoje, às vezes é muito difícil achar um lugar sólido, então quando você encontra, valorize, mas irmão, não tem grande, meu Deus, mudar de igreja, parece que está mudando de religião. Agora tem gente que a cada 3 anos muda de igreja, por quê? Porque está horrível a igreja dela, porque ninguém entende ela, porque não valoriza o chamado dela, porque não entende o que ela tem, e porque todo mundo julga ela, e porque não sei o quê, aí ela vai para outra igreja visitar. Ah, mas lá essa igreja é maravilhosa. Essa igreja lá não é como aqui, porque lá o louvor isso, porque lá as pessoas são amorosas, porque lá não sei o quê, até começar a conviver com os outros. Aí daqui a pouco são os mesmos problemas. Ah, porque lá todo mundo está me julgando, porque lá não reconhece meu chamado, porque lá as pessoas são assim, são assado, aí aquela virou horrível, até ela ir para outra. Aí a outra é maravilhosa, até começar a conviver. O que essa pessoa não percebe? Que ela só está mudando o problema de lugar, irmão. Você está carregando a mesma coisa. Existe problema na igreja? Sempre vai existir. Não existe igreja perfeita. Inclusive,
Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque senão você vai estragar. Então, irmão, não vai existir. É claro que existem lugares melhores e piores, vamos ser honestos. Mas o problema é que você carrega os seus problemas para esse lugar. E é tão assustador para quem está vendo de fora, porque você vai olhar a história das pessoas e o cara está 20 anos dentro da igreja. Nesses 20 anos ele passou por 10 igrejas. Por que você mudou de todas essas 10 vezes de igreja? É sempre o mesmo problema. Mas que dedo podre miserável, né? Será que você consegue escolher a igreja que tem sempre o mesmo problema? Irmão, é muita coincidência. Irmão, é porque o problema está em você, criatura. Você não deixa ser tratado. Uma coisa que é muito triste, tem gente que se ofende por qualquer coisa. E a pessoa cria uma coisa na mente dela, que ela acha que todo mundo está sempre dando indireta para ela. Então a música que cantou é porque queriam falar alguma coisa para ela passou no corredor e alguém estava falando alguma coisa, era uma indireta para ela, aí ela estava na reunião, na igreja caseira e falaram uma coisa, ela tem certeza que era uma indireta para ela. Aí você fala, mas você já foi perguntar para essas pessoas que estavam falando de você? Não, mas eu tenho certeza que estavam falando de mim. Eu falei, mas você é muito importante, né? Porque o mundo inteiro gira ao seu redor. O propósito da vida de todas as pessoas é dar indireta para você. O que faremos sem você se você mudar de igreja? Perderemos o propósito de vida. Nossa vida vai ficar muito fácil. Então é tão ridículo para quem está vendo de fora. Agora é uma tristeza isso. O cara tem problema financeiro, administra mal. E sabe uma coisa triste, irmão? E aqui tem o erro da igreja às vezes. Você tem alguém que é querido e às vezes o cara é uma bênção num monte de coisa. Mas o cara, como administrador, é um mendigo, né? E aí a igreja ajuda. A gente já ajudou muitas pessoas em situações específicas. Mas se ajuda e orienta o cara. Agora, se ajuda. Aí daqui 6 meses o cara precisa de ajuda de volta. Aí daqui 6 meses precisa de ajuda de volta. Aí daqui 6 meses precisa de ajuda de volta. Daqui a pouco você está fazendo assistencialismo. Agora é triste, porque o cara está errando sempre na mesma coisa. O problema do cara não é precisar ganhar mais. Até porque se ele ganha mais, o buraco fica maior. Então existe, e é muito triste, cara, maledicência. Todo lugar que o cara... Esses dias eu confrontei um pastor amigo nosso. Falei, cara, posso te falar? Você vai mudar desse ministério? Eu dou 3 meses. Eu falei, eu queria morder a língua e tá errado. Mas se for para... Irmão, é só brincadeira, tá? A gente não faz aposta, não. Se fosse para casar 100 aqui, eu apostava que daqui 3 meses você está descendo o pau nessa igreja que você está indo também. Porque está em você. Todas as igrejas vão ter erro, mas a sua reação é errada. É muito interessante, Tiago, você não precisa ler, já no capítulo 1, esse texto é tão difícil. Tiago vai dizer assim, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E quando ele vai continuar o texto, ele vai mostrar que essa perseverança que vem da prova da nossa fé deve nos levar para um lugar de maturidade, que daí a gente não tem falta de nada. Então tem gente que acha não ter falta de nada é Deus me dá tudo. Às vezes não é isso, irmão. Às vezes o não ter falta de nada é te levar para um lugar de maturidade que você consegue lidar com todas as situações. Então, o primeiro tipo de pessoa que a gente vê é a pessoa que não está preocupada em amadurecer. E o segundo tipo de pessoas é as pessoas que acham que já são maduras. Elas acham que elas são muito mais maduras do que elas são. Então tem pessoas que inclusive elas têm uma necessidade de mostrar o tempo inteiro o quanto elas são maduras. E é tão ridículo, os problemas de alma eles são assim, né? Então tem gente que faz tanto esforço para mostrar o quanto é maduro, que na verdade ele está só mostrando para todo mundo o quanto é imaturo, que precisa ficar o tempo inteiro
convencendo os outros. Eu vou contar uma história aqui, é errada, tá, irmão? Não faça em casa. Mas eu lembro que quando eu era solteiro ainda, eu tinha um grupo de amigos jovens, era um grupo muito especial. E apareceu um daqueles irmãos, com certeza você conhece gente assim. Você já viu aqueles caras que tudo que você fala ele já sabe? Já li, sou experiente. Você fala qualquer coisa, vou te explicar como que isso funciona. Tudo que você fala, o miserável já fala. E ninguém é honesto para confrontar com a verdade. Está todo mundo reunido numa living, daí você está falando sobre uma coisa, aí o chatão toma ar, todo mundo já fala assim, ai meu Deus, lá vem o mestre dos magos. Né? E aí eu tinha um amigo meu que era muito sem vergonha. Aí a gente tinha no grupo um cara que assim, tudo ele sabia. Ele falou, Farley, o Binho, Farley, vou fazer um negócio. Eu vou inventar uma história aqui, quando a gente estiver junto, e eu vou contar. Duvida que ele vai falar assim? Já sei. Falei, então vamos lá. A hora que reuniu, irmão, ele inventou uma conversa ridícula. Não, porque eu estava vendo que não sei o quê, não sei o quê, não sei. Mas não deu outra. Não deu 2 minutos, o cara, já li sobre isso. E claro, todo mundo caiu na risada, porque é ridículo. Toda pessoa que tem uma necessidade de mostrar o quanto é maturo, só está mostrando o quanto é imaturo, gente. Agora, existem uns sinais que mostram para a gente que existe um problema sério de maturidade na nossa vida. Uma delas é uma coisa chamada constância. Irmão, todo mundo vai ter problema com inconstância em algumas coisas. Por exemplo, academia, dieta. É um desafio para muitas pessoas, né? Tem gente que não, que tem problema mental, que a vida dele é academia. Erra para o outro lado, né? Mas existem coisas que é um desafio natural. Agora, se você olha para a sua vida e você vê problemas sérios de inconstância, isso sim um sinal de imaturidade na sua vida. O primeiro texto que a gente leu de Efésios fala assim, não sejamos mais como crianças, jogadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Irmão, a rede social, a internet é uma bênção. Mas tem as coisas difíceis, ela deu voz para tudo quanto é tipo de gente. Gente que não amadureceu, que não foi aprovado numa igreja local. Então a gente tem todo tempo, todo vento de doutrina aparecendo. E você tem pessoas que são como crianças, tudo que ele fica no ping-pong. Ele deve ficar ouvindo uma coisa para outra, por quê? Porque a criança é inconstante. Então hoje a gente não tem muito lá em casa, as crianças já estão na fase da adolescência, mas quando a criança atende ali de 3 a 8 anos, e a gente sempre deu uma liberdade para as crianças de escolher pelo menos um presente de Natal, irmão do céu, de novembro até o Natal, todo dia eles mudavam de opinião sobre o que queria de presente 70 vezes 7 no dia, né? A Louise era muito engraçada. Ela falava de 20 coisas no dia e tudo era o sonho dela. Meu sonho é tal coisa. Eu falei, nossa, mas você sonha muito, hein? Aí era o sonho da vida. 5 minutos depois, o sonho da vida já é outra coisa. Aí você fala, filha, mas teu sonho não era aquele outro? Mas não é mais. Mudou em 5 minutos. Então, por que ele está falando dessa imaturidade? Porque a criança é imatura assim. A criança fica mudando de opinião a todo tempo. Então, o quanto você é firme nas suas convicções com Deus, no seu propósito. O cara faz 20 anos que todo dezembro para janeiro ele fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o resultado? Ele já leu 20 vezes Gênesis 1 a 3. Porque no Gênesis 3 ele já desistiu. Então, você nem precisa abrir, mas eu queria ler só um texto de Eclesiastes. É um texto que quase ninguém fala. Se você quiser anotar, Eclesiastes 5, 4 a 5. Ele diz assim, quando você fizer um voto,
cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E ele diz que aquele que descumpre os votos é tolo. Sabe um outro grande sinal de maturidade? Quando você está mais preocupado com o que os outros pensam do que com aquilo que Deus pensa de você. Então você está sempre fazendo coisa para os outros verem. O cara vem na igreja, na hora da adoração, o cara cai no chão, rola, solta Hadouken. Mas o cara não ora 10 minutos em casa, fechado no quarto dele durante a semana. Ô irmão, pelo amor de Deus, se enxergue um pouco. Né? Você está preocupado com a imagem que vão ter a seu respeito, mais do que a imagem que Deus tem de você. Você está toda hora querendo provar alguma coisa para alguém. Irmão, quantas vezes eu fui confrontado com isso? Eu falo sempre de uma história no primeiro culto aberto que a gente fez aqui. Eu lembro, tinha 180 pessoas. E aqui eu estou chorando no chão, babando. E aí, quando eu olho, o inimigo do fim aqui tinha tocado acho que 1h20 já. Eu falei, meu Deus, cara, eu preciso interromper isso. Porque senão semana que vem os caras vão passar com medo aqui na frente. Falar 2 horas de adoração, vou fazer o sinal da cruz e sair correndo. Irmão, ouvi Deus me falar, escuta, você está mais preocupado em fazer sua igreja crescer, para você mostrar para os seus amigos pastores da cidade como o seu ministério está crescendo, ou você está mais preocupado em fazer o que eu te chamei para fazer? Nossa, deitei de volta. Eu lembro de uma vez que Deus me mostrou a necessidade que eu tinha. Isso faz muitos anos. Eu lembro de um dia que eu preguei e eu falei, cara, essa mensagem foi boa. E eu desci e Deus me fez perceber a necessidade do meu coração de que alguém viesse dizer para mim que a mensagem foi boa. E Deus me falou, você é imaturo. Você está esperando a aprovação dos outros em vez de me agradar, sendo fiel à mensagem. É horrível perceber essas coisas. Quem convive mais perto comigo já viu isso. Sabe o que eu aprendi? Que, irmão, eu posso ser muito ruim na pregação às vezes. E está tudo bem. Eu não preciso arrebentar. E às vezes as pessoas chegam... deixa eu fazer um teste, de ver se alguém que lembra. Alguém de vocês lembra de depois de uma viagem, igual hoje que eu cheguei de viagem, chegar assim, e aí pastor, como foi lá? Eu falo assim, foi ruim. Alguém lembra disso, ter passado por isso aqui? Não. 2 pelo menos, 3. E eu falo, cara, foi ruim. Eu quis comunicar uma coisa, não consegui. Foi fraco. Eu não expus direito. Irmão, está tudo bem. E está tudo bem ser ruim. Não tenho mais essa necessidade dessa aprovação. Agora, muitas vezes, a gente está fazendo as coisas porque a gente quer a aprovação do outro. Outro sinal de maturidade que para mim é um dos maiores, é a capacidade de não nos ofendermos com as pessoas. Irmão, tem gente que está sempre se ofendendo com tudo. Pensa um sinal de maturidade. Eu lembro uma vez que eu estava com um pastor amigo meu, e ele, um cara que eu assim, respeito demais. E ele me mostrou assim, falou, Farley, olha o que o fulano me mandou. Irmão, era tão grosseira a mensagem, com tantas acusações horríveis, que eu quis entrar dentro do telefone para pegar o abençoado do outro lado. E eu falei, aí, o que você falou para ele? Ele falou, nada. Eu falei assim, como nada? Eu falei, não falei nada. Eu falei, cara, ele está numa fase ruim, não foi por mal. O que 1 Coríntios 13 fala? Que o amor não suspeita o mal. Ele falou, Farley, na verdade, essa mensagem faz uns 20 dias que ele me mandou. Eu estou te mostrando porque ele me ligou hoje. Ligou arrependido, pediu perdão e disse que quer conversar. Quando essa mensagem chegou, eu falei, cara, eu nem levei a sério, porque eu sei que ele não está bem. Eu falei, daqui a pouco ele vai repensar, ele vai olhar para isso, ele vai ver que
que ele está errado. Eu falei, eu vou esperar ele se manifestar de volta. O que é isso? Maturidade. É a capacidade de não se ofender. Outro sinal, que é um sinal de maturidade, é conseguir respeitar o diferente, gente. Você sabe que a gente está lá na Ticum e a gente tem tantas afinidades, mas a gente tem tantas diferenças. Algumas semanas atrás, a gente fez uma conferência Ticum regional lá em Goiânia. Então a gente foi ensinando algumas coisas, e aí numa das reuniões a gente abriu para conversas. Você lembra quantas pessoas tinham lá em Goiânia, amor? Perto de 250 pessoas, mais ou menos? Acho que era isso, né? A maioria pastores. E aí a gente está falando sobre discipulado, igreja nas casas, e estava eu, Arlindo, Fábio Coelho e Abinério. E aí uma mulher pergunta assim, gente, vocês estão falando tal de discipulado, igreja nas casas, qual na opinião de vocês é o melhor modelo de aplicar? A gente deu risada. Eu falei, querida, deixa eu te explicar. A gente anda junto aqui, a gente tem uma amizade profunda, a gente acredita muito no princípio, mas o princípio é bíblico. O modelo não é, ele é adaptável. Se você perguntar isso aqui, cada um de nós quatro vai dar uma resposta diferente para você. Por quê? Porque nós temos diferenças, mesmo entre a gente aqui. Então eu lembro que a gente estava no Disuscope, a gente conversou sobre o modelo deles, eu quis entender, eu falei, gente, me explica isso. E aí tem várias coisas que eu ouvi e falei, cara, isso não se aplica para a gente. Mas teve uma coisa que o Douglas falou e eu, uau, que legal isso aqui. Por quê? Porque é maturidade você conseguir peneirar e filtrar as coisas. Pensa numa discussão besta que é se você é calvinista, arminiano. Por quê, irmão? Porque eu me identifico mais com o pensamento arminiano, não acredito em predestinação da forma que alguns calvinistas acreditam. Agora, alguns dos caras que eu mais gosto de ler são calvinistas. Então, você pega Timothy Keller, John Piper, puxa, meu Deus do céu, são caras assim que... Agora, quando ele fala em alguns aspectos de predestinação, eu discordo. Um pastor amigo meu dizia assim, Farley, a gente tem que aprender que um irmão, um pastor, um ministro, ele pode estar equivocado em um aspecto da doutrina e acertar em todos os outros. O que você faz? Você pega o aspecto em que ele está errado, você descarta e você recebe de todos os outros. Agora tem uma discussão imbecil, né? Porque pensa numa praga da igreja, é o tal do pseudo-calvinista de internet. Às vezes eu discuto com os caras desses, agora eu parei. Às vezes me dá ódio. Fui processado esses dias, está tudo bem. A gente tem advogados na igreja. Né, Carol? E às vezes eu entrava nos embates com esses caras e algumas vezes eu falei, cara, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele, o quê? Eu falei, a maioria das vezes que eu discuto calvinismo com jovens da internet como você, a maioria das vezes eu saio assim, quase convencido da predestinação. Ele falou, é mesmo? Eu falei, porque eu olho a conversa depois, eu penso, só pode ter sido predestinado a ser chato. Chato e orgulhoso. Então assim, eu lembro que esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Saião, Luiz Saião, que para mim eu acho um dos caras assim mais incríveis, vivos. E aí o cara perguntou assim, escuta, Saião, e você se identifica como arminiano ou calvinista? E ele respondeu assim, não acredito nisso não. Essa hora que dá vontade é de ir embora, né? Aí ele falou, cara, eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque é o pensamento ocidental que tem a ideia de separar. Não é tudo isso, é tudo aquilo. Ele falou, cara, quando a gente olha para o pensamento hebraico, que é o que eu me identifico, ele falou, a Bíblia é meio agridoce. Ela mistura as coisas. Então eu olho e tem coisa no calvinismo, quando o cara fala, por exemplo, da soberania de Deus, eu falo, uau, cara, que revelação. Mas tem outras coisas que eu me identifico mais com os arminianos. Então essa questão, essa coisa de você conseguir filtrar, irmão, e se relacionar com o diferente, é um sinal de maturidade.
Quando eu tenho outro sinal de imaturidade, quando eu tenho dificuldade de reconhecer os meus próprios erros e assumir as consequências. Né? Então, tem gente que está sempre procurando alguém para lançar a culpa da sua imaturidade. Isso nasce do ser humano. As crianças são muito engraçadas. Quem tem filhos aí já percebeu. Os sem vergonha não aprenderam nem a falar direito. Eles já aprendem a jogar a culpa a alguém. Filha, foi você que quebrou esse copo aqui? Aí aponta para o gato assim, não sabe nem falar. Né? Não é assim, é da natureza do ser humano. Né? Então as pessoas não assumem. Não, eu errei isso aqui, mas... sempre vai jogar a sua culpa para alguém. Sinal de maturidade é falar, cara, eu errei. Como que eu conserto? Qual que é a minha responsabilidade com isso? O que eu preciso fazer para resolver? Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que está sempre dando desculpa a vida inteira. E pessoas assim, elas não convencem mais ninguém. E eu costumo dizer que quem sempre dá desculpa, tem uma pessoa que engana só, a si mesmo. Quem vive dando desculpa engana a si mesmo. E a verdade é que quem fica sempre encontrando desculpa não encontra a solução para resolver o seu problema. Então, quando eu olho para áreas da minha vida que nunca mudam, irmãos, está sempre errando na mesma coisa, é uma imaturidade. E uma coisa que a igreja, ela é sensacional nisso. A gente teve uma situação com um vizinho abençoado no condomínio. A gente mora num condomínio de 13 casas. E eu estou brincando aqui, mas a gente tem vizinhos maravilhosos. Né? A gente mora na casa que era dos pais da Dani. Então eles mudaram para ali em 2001. Então a gente convive com algumas pessoas ali. Eu comecei a namorar com a Dani em 2000. Então tem gente que a gente está convivendo há 25 anos ali. E a gente tem vizinhos muito bons. A gente tem um casal só que deu problema esses 25 anos. E eu lembro que quando a gente mudou, eu já alertei a Dani para ela não se assustar. Eu falei, Dani, tem aquele casal ali de Gadara. Tem aquela dupla de gadareno. Eu falei, um dia eles vão vir atacar a gente de alguma forma. Eu já estou avisando você que eu vou para cima na primeira vez para a gente nunca mais ter problema. E foi bem o que aconteceu. Só que eu confrontei ele com uma coisa, porque as pessoas não sabem lidar com confronto. E aí esse cara foi lá em casa para a gente conversar. Eu acho que é um cara, ele deve ter mais de 60 anos, será, Dani? Uns 63, 64? Gente, na conversa, eu fiquei impressionado com a imaturidade desse cara. Então eu vejo como a igreja ela tem essa capacidade de colocar a gente no ambiente aonde o confronto acontece e isso nos leva a um amadurecimento. Então, como isso é importante para nós, para os nossos filhos, porque mesmo dentro da igreja, é claro que não é toda igreja que tem um ambiente assim, mas que existe um ambiente de confronto, que é isso que a Bíblia fala, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu amigo, e isso nos leva para um lugar de maturidade, que eu fiquei olhando, como pode um cara com mais de 60 anos ser tão imaturo, está tendo reações aqui como um menino de 15 anos. Por quê? Porque não cresce, a igreja ela traz esse ambiente de maturidade. Sabe por quê, irmão? Porque você pode até tentar enganar as pessoas, mas a convivência, ela expõe tanto a maturidade quanto a imaturidade. É muito fácil se encontrar com alguém uma vez no mês, durante 1 hora, e parecer muito maduro. Agora começa a conviver, toda a sua maturidade e a sua imaturidade vai ficar evidenciada. Então, quantas vezes a gente passou por isso? O cara chega na igreja, ele já vem dando o currículo dele. Pastor, eu estou aqui com a minha carta de transferência e eu imprimi aqui meu perfil no LinkedIn.
eu já fui líder de jovens, eu já servi a ceia, já botei envelope na cadeira, eu já expulsei demônio, eu já 3 vezes e meia eu fiz oferta, eu tenho um ministério, eu tenho 272 palavras proféticas, né? O cara vem e você olha e fala, uau, esse cara tem uma história na igreja. Aí a convivência mostra que o cara é um boca aberta. Então por isso que a gente não deve impor as mãos precipitadamente, sem convivência, sem andar junto, sem conhecer. E veja, irmão, o problema nem é a falta de maturidade, o problema é não estar no caminho de amadurecimento. É quando você olha para os discípulos, eu não sei você, mas dá um desespero. Jesus escolheu 12, que pelo amor de Deus, irmão, Pedro, violento, burro, jamais o Senhor me lavará os pés. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Lava o pé, a cabeça, o corpo. Esse é Pedro. Judas, ladrão. Tomé, incrédulo. Né? João, só queria ficar reclinado no peito. Os outros eram tão ruins que não tem nem nada deles na Bíblia quase. Não é? Você não consegue nem lembrar o nome do cara. Aí você olha e fala assim, Deus do céu, uma consultoria de RH ia ajudar Jesus, né? Agora, quando você olha para aquilo que aqueles homens se tornaram, então eu olho assim, eles eram os caras que mais conheciam as escrituras, não eram, gente, era pescador. Eram os caras mais maduros, não eram violento, tudo que você vê, incrédulo, sem ação. Você vê todos os problemas ali. Parece que Jesus poderia escolher outros bem melhores. Eles estavam despreparados. Jesus está dizendo não sei quanto tempo que vai morrer e ressuscitar. Aí você vê eles discutindo. Nossa, as mulheres foram lá no túmulo e disseram que encontraram o túmulo vazio. Só faltou soltar um Ave Maria. Será que é verdade? Olha a cabeça desses caras. Agora olha quem eles se tornaram. Para mim o que Jesus viu naqueles caras não foi a maturidade, mas foi um coração ensinável. E quem tem um coração ensinável, amadurece. A Bíblia diz, tem um provérbio que a Dani gosta de citar muito: fira-me o justo. Ele está falando desse salmo, mas deveria ser provérbio. Tem um salmo, irmão, que eu nem sei porque está lá. Inclusive, eu tenho uma teoria apócrifa que o salmo foi escrito por Davi. Salomão era filho de Davi. E aí Salomão leu esse salmo e falou assim, vou escrever um livro inteiro assim. Olha, tá vendo? É uma boa teoria. Fala o salmo para mim de cor. Fira-me o justo e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. O óleo falava de tratar da pele, do cabelo, de perfumar, de embelezar o rosto. Ele está dizendo assim, quando o justo me fere, isso é um favor sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de ver meus próprios erros, meus próprios problemas. E quando alguém me fere com amor, por quê? Porque o confronto fere, irmão. Não é gostoso ouvir coisa ruim, mas falar é às vezes. Então ele está dizendo, isso é o coração de alguém que é ensinável. Está dizendo, eu preciso valorizar o cara que tem coragem de apontar o dedo para mim e falar a verdade. Então, esse processo de maturidade, ele precisa ser intencional. A gente precisa escolher amadurecer em todas as coisas, na palavra, no espírito, nas coisas naturais da vida. E isso, mesmo quando você é intencional, já é um desafio. Se você não é intencional, irmão, não vai acontecer sozinho. Não tem
um culto tipo Avivamento de Toronto, que tinha as várias unções diferentes. Nossa, estava lá num culto, daqui a pouco veio a unção do riso sobre um, a unção do leão sobre outro, começou a ungir, e sobre mim veio a unção da maturidade. Eu estava bem quieto, de repente eu senti aquele negócio, já saí maduro. Irmão, não tem, maturidade é um processo e precisa ser intencional. Você recebe essa palavra? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos fere. Nos ajuda, Jesus, que haja essa decisão do nosso coração por escolher pela verdade, por dar aos nossos irmãos a liberdade de nos confrontarem com a tua palavra, de nos confrontarem com a verdade, de nos ajudarem a perceber os nossos erros, aquilo que está errado no nosso coração, a gente não percebe, não entende. Nos ajuda, Senhor. A tua palavra fala que é o teu Espírito que nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento, nos leva para esse lugar. Nós consagramos ao Senhor esse período de jejum. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em santificação, nos ajuda em amadurecimento. Nós sabemos que o jejum não vai mudar o Senhor, mas o jejum pode nos mudar, Senhor. E nós nos colocamos nesse lugar de humildade, Senhor, nos prostrando e falando, nos ajuda, Jesus, que o seu caráter, como Paulo fala, que o seu caráter, que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que sejam dias que o Senhor possa falar conosco, nos confrontar, nos consolar, nos exortar, Senhor, e nos ajudar nesse processo de santificação e de amadurecimento. Que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança, que teu Espírito continue ministrando ao nosso coração. Fala conosco nesses dias, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe. Não saia correndo. Mais uma vez, muito material novo ali na Corner Store. Hoje eu trouxe mais algumas caixas de material, não deu tempo de expor.